Ao longo da história, figuras enigmáticas como Nostradamus e Baba Vanga capturaram a imaginação do mundo com as suas previsões sombrias. Mas será que as suas palavras antigas sobre conflitos e desastres têm alguma relevância hoje? Vamos mergulhar no fascinante e, por vezes, assustador mundo das profecias de guerra. Nascido em França, no século XVI, Michel de Nostredame, ou Nostradamus, era um médico e vidente. O seu livro Les Prophètes é uma coleção de 942 quadras poéticas, que supostamente prevêem eventos futuros. A sua linguagem é notoriamente vaga e aberta a múltiplas interpretações. Por exemplo, uma das suas quadras mais famosas fala de 2 grandes príncipes em guerra, o que muitos interpretaram ao longo dos séculos como referências a inúmeros conflitos. Os seus seguidores afirmam que ele previu a ascensão de Hitler, os ataques de 11 de setembro e até a pandemia de Covid-19. Críticos, no entanto, argumentam que estas são apenas correspondências vagas, aplicadas retroativamente. Uma quadra frequentemente citada fala de uma grande guerra que durará 7 meses, culminando em gente morta por maldade. Com a tecnologia militar moderna, uma guerra devastadora de curta duração é uma possibilidade assustadora. Será que isso se refere ao nosso tempo? A ambiguidade é a chave do mistério de Nostradamus. Agora, vamos avançar alguns séculos para os Balcãs, onde encontramos Vangelia Pandeva Gusterova, mais conhecida como Baba Vanga. Cega desde a infância, a vidente búlgara ganhou fama mundial pelas suas supostas profecias, que continuaram até a sua morte em 1996. Ao contrário de Nostradamus, as previsões de Baba Vanga eram mais diretas, transmitidas oralmente aos seus visitantes. Ela teria previsto o desastre de Chernobyl, a morte da princesa Diana e o naufrágio do submarino russo Kursk. Uma das suas previsões mais arrepiantes foi a de que a Europa, como a conhecemos, deixaria de existir por volta de 2016, uma afirmação que muitos associaram ao Brexit e à crise de refugiados. Ela também falou de um líder russo chamado Vladimir, que se tornaria o Senhor do mundo, com uma Rússia onde nada poderá parar. Esta profecia ganhou uma nova e sinistra relevância nos últimos anos. Baba Vanga também alertou para o uso de armas devastadoras e um grande conflito muçulmano na Europa. Então, como é que estas previsões se encaixam no nosso cenário geopolítico atual? O mundo hoje vive um período de tensão sem precedentes desde a Guerra Fria. Temos conflitos ativos em várias partes do globo, como na Ucrânia e no Médio Oriente, com potencial para uma escalada muito maior. A rivalidade entre as grandes potências, como os Estados Unidos, a China e a Rússia, está a redesenhar o mapa do poder global. A linguagem de Nostradamus sobre alianças que se desfazem e a ascensão de um terceiro anticristo ecoa em muitas das ansiedades atuais. Será que as suas visões de fogo caindo do céu poderiam ser uma metáfora para mísseis modernos ou armas nucleares? Da mesma forma, as palavras de Baba Vanga sobre uma Europa enfraquecida e uma Rússia dominante parecem refletir as manchetes dos jornais de hoje. A sua previsão de que o 45º presidente dos Estados Unidos enfrentaria uma crise que derrubaria o país também gera muito debate. A questão central é: devemos levar estas profecias a sério? Os céticos apontam com razão para o viés de confirmação. Nós tendemos a procurar e interpretar informações de uma forma que confirme as nossas crenças pré-existentes. Quando um evento acontece, olhamos para trás e encontramos uma quadra vaga ou uma citação obscura que parece enquete-se perfeitamente. É fácil ignorar as centenas de previsões que não se concretizaram
e focar apenas nos supostos acertos. Por exemplo, Baba Vanga previu uma terceira guerra mundial nuclear que começaria em 2010. Obviamente, isso não aconteceu. Os defensores, por outro lado, argumentam que as profecias não são um roteiro exato, mas sim avisos ou probabilidades. Eles acreditam que o lever arbítrio humano pode alterar o curso do futuro. Talvez as profecias não sejam sentenças de morte, mas sim chamadas de atenção, alertas para que a humanidade mude o seu rumo. É também interessante notar como as profecias se tornam ferramentas culturais e, por vezes, de propaganda. Em tempos de incerteza, as pessoas anseiam por respostas e por uma sensação de controle. Acreditar que os eventos atuais foram previstos há séculos pode trazer um estranho conforto, a ideia de que há uma ordem no caos. Por outro lado, estas previsões podem ser usadas para alimentar o medo e a paranoia. Líderes e nações podem ser demonizados através da lente de uma antiga profecia, justificando conflitos e desconfiança. As palavras de Nostradamus e Baba Vanga, quer sejam verdadeiras ou não, tornaram-se parte da nossa consciência coletiva, influenciando a forma como vemos o presente e tememos o futuro. A ascensão da inteligência artificial também adiciona uma nova camada a este debate. Alguns interpretam as previsões sobre novamente, ou uma consciência que não é humana, como uma referência, o IA. Poderia a tecnologia, que avança a um ritmo alucinante, ser o catalisador para um dos cenários apocalípticos descritos por estes videntes? A ideia de um imposto automóvel a controlar armamento autônomo ou a desestabilizar a economia global parece saída diretamente de uma profecia de ficção científica, mas está a tornar-se uma possibilidade real. Nostradamus falou de máquinas voadoras e fogo do céu, algo que na sua época seria pura fantasia, mas que hoje é a realidade da guerra moderna. Analisando a situação atual, vemos um aumento significativo nos orçamentos militares em todo o mundo, uma corrida ao armamento em novas tecnologias como drones e armas hipersônicas, e uma retórica cada vez mais agressiva entre as nações. As alianças estão a mudar. Vemos a formação de novos blocos econômicos e militares, como a expansão dos BRICS e o fortalecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isto cria um cenário global fraturado, onde um pequeno incidente pode desencadear uma reação em cadeia com consequências catastróficas. É exatamente este tipo de ambiente instável que as profecias de guerra parecem descrever. O grande conflito no leste ou aliança de dois grandes que se quebra são frases que poderiam ser aplicadas a dezenas de cenários atuais. Então, o que podemos concluir? As profecias de Nostradamus e Baba Vanga são um espelho das nossas ansiedades mais profundas. Elas refletem um medo eterno da humanidade em relação à guerra, à destruição e ao desconhecido. Quer acreditemos que eles eram verdadeiros videntes ou apenas observadores astutos da natureza humana. As suas palavras servem como um poderoso lembrete da fragilidade da paz. Em vez de nos focarmos em decifrar cada palavra para prever a data do próximo conflito, talvez o valor real destas profecias seja o de nos alertar. Elas lembram-nos que as ações de hoje têm consequências amanhã e que o caminho para a guerra é muitas vezes pavimentado pela arrogância, pela ganância e pela falta de comunicação. O futuro não está escrito em pedra. As previsões podem ser vistas não como um destino inevitável, mas como um aviso para que trabalhemos ativamente pela paz, pelo diálogo e pela compreensão mútua. A decisão de evitar o futuro sombrio que eles descreveram está, em última análise, nas nossas mãos. O que acha? Será que estas profecias são apenas coincidências
ou avisos reais do além? Deixe a sua opinião nos comentários. Gostamos muito de ler as diferentes perspectivas sobre este tema. E se gostou desta viagem pelo misterioso mundo das profecias, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.